Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e esse é o Professor das Obras Podcast, onde nós vamos falar sobre como aumentar a produtividade dos serviços da impermeabilização. Você que está acostumado a ver aqui a Vedacity Pro, nosso parceiro de sempre, essa camiseta preta aqui, se você está chegando hoje, nunca viu um episódio do Professor das Obras, a gente grava através da parceria com a Vedacity B2B, que é a Vedacity Pro, que é essa que atende o mercado técnico. Então, gostou desse episódio? Espera ele, vai lá, tem uma playlist para você escutar outros episódios e tem muito assunto já de impermeabilização gravado. Eu acho que esse episódio aqui deve ser o 34º já da Vedacity. É bastante conteúdo, né? Colocar aí que cada um tem 1 hora, tirando as bagunças que a gente faz aqui. Sobre os 15 minutos. Que isso, né? Não é pra tanto assim. Mas tirando as bagunças, acho que dá umas 30 horas de conteúdo bem feito de impermeabilização, né? Só gente top passou por aqui, né? Muita gente muito boa passou por aqui. Com certeza. Bom, o assunto de hoje é sobre, né, aumento de produtividade e a gente vai falar quais são os fatores que nós podemos agregar nos serviços de impermeabilização para aumentar a produtividade no canteiro de obra, o que geralmente os aplicadores cometem de erros que fazem com que a produtividade caia, né? Se tem sistemas de impermeabilização que têm uma produtividade mais alta, quais são as ferramentas que os aplicadores podem usar e técnicas de gestão que podem fazer com que essa produtividade seja aumentada. Bom, para isso, já vem do episódio anterior, eu falei, estou aqui com o Alexandre Sonsini, que é engenheiro civil especialista em impermeabilização, e com o Ednei, técnico em impermeabilização, que tem uma aplicadora também, então conhece muito sobre o assunto. Gente, vamos que vamos, mais um. Bora. Legal. Vamos falar do problema, assim como a gente fez no outro podcast. A gente começou conceituando, falando do problema e depois entrou ali com a solução. Bom, os fatores que impactam diretamente na produtividade da impermeabilização, evidentemente, eu vou falar para vocês não falarem ele que vocês são mais inteligentes, né? Aí, fica fácil, né? Mas, para mim, o fator que mais atrapalha a impermeabilização, principalmente as externas, é o tempo, é a chuva, né? A chuva talvez seja o maior vilão aí de vocês falarem assim, não dá nem para começar. Porque se eu começar hoje que tá sol e amanhã vai chover, não dá, né? E aí, o que mais? Celular, o vilão. Historicamente, se a gente puxar desde o advento, chuva, você tem a sazonalidade. Mas se você pegar da época da popularização do celular, é impressionante a queda de produtividade que o pessoal teve por ficar com o celular o dia inteiro na mão. Isso aí você pega... Tanto que até por uma questão de segurança, hoje grandes canteiros proíbem você ficar com o celular. Então eu acho que assim, é um fator que vem prejudicando a produtividade não só da impermeabilização, mas como da engenharia. E o fator clima, né? Você falou de chuva, ele é algo que está fora do controle, né? É algo que você, como aplicador, não tem o que fazer, né? Se choveu, você para o serviço, espera a condição climática favorável. Claro, em alguns casos, como já aconteceu em algumas poucas obras que eu fiz nesses anos, se criou uma cobertura provisória para poder executar uma impermeabilização, uma laje de cobertura, um retrofit, alguma coisa do tipo. Mas é extremamente raro isso, né? Você tem alguns sistemas que são menos sensíveis ali àquela condição climática, então você não precisa esperar o substrato estar seco para poder fazer a aplicação. Por exemplo, vai aplicar uma manta de PVC soldada, o sistema é fixado mecanicamente, então não tem tanta interferência. Não vai aplicar na chuva, mas não precisa estar com aquela condição tão de criticidade ali de chuva, mas o que a gente tem visto que eu vejo como grande vilão, assim, um dos grandes vilões aí da produtividade, é o gerenciamento, é a logística de trabalho, né? Então você tem
trabalhos que são executados com interferência. Então, eu vou fazer a impermeabilização de um banheiro, mas o cara do gesso já está fazendo, ou já sujou demais, você precisa fazer uma limpeza ou voltar para fazer um retoque porque faltou uma tubulação passar. Então, essa sincronização de etapas é um dos grandes vilões da produtividade, né? Eles roubam muito da nossa produtividade. Com quantos metros de manta asfáltica a gente produz, ou de impermeabilização a gente produz num mês, né? A gente até trouxe esses números num episódio aqui passado. Quem não assistiu, volta lá. Tem alguns assuntos desses que a gente falou de produtividade. E 10 anos atrás, pode ser até interferência do celular também, tá? A gente tinha uma produtividade em torno de 30 metros de homem. Então, um homem produzia 30 metros de impermeabilização por dia, ou de sistema de cada um dos sistemas, né? De cada trabalho, etapa ali de camada. Hoje essa produtividade não chega em 15. Hoje, se falar pra você que tem um homem que produz 30 metros quadrados, você vai falar assim, nossa, que homem. Vai falar em que dia? Que dia algum dia da minha vida, isso, né? Porque tem dessa também, né? Tem. Uma galera, quando fala de produtividade, principalmente os operacionais, eles olham muito para uma situação que aconteceu uma vez na vida, que o cara estava inspirado e tudo conspirou ao favor dele, e aí ele fala assim, eu coloco 35 metros quadrados de porcelanato por dia. Você vai ver no dia a dia do cara lá, chega lá, o cara colocando 7 metros quadrados, fala, mas cadê? É por causa do recorte, por causa da minha máquina que parou, que não sei o que tem. Você fala, meu amigo, você colocou uma vez na vida e se colocou, né? E na impermeabilização a mesma coisa, né? Mesma coisa. É assim, você tem uma série de fatores. Obviamente, acho que a desorganização hoje e o trânsito da metrópole interfere. Então, por exemplo, isso que você falou é batata. Você tá lá no dia a dia, o cara liga, então, Ednei, acabou o gás. Pô, você tá começando a derreter asfalto. Você alugou aquecedor na mestre da obra do Arujá, do meu amigo Alexandre, inclusive eu só alugo com ele. Aí você coloca lá. O asfalto, para começar a aquecer ali, você vai umas 2 a 3 horas perdidas, entre aspas, para o asfalto começar a chegar no ponto de aplicação. Aí dá 1 hora e a obra começou às 7, 8 e meia, o cara chega, então, Ednei, acabou o gás. Fala, amigo, como aí? Pô, planeja, sabe? Agora acabou a meada. Para quem não sabe, asfalto quente, você faz uma brocha de meada para aplicar ele. Pô, então, isso é um fator que eu acho que interfere muito. Aí o cara fala, não, eu aplico... O aplicador gosta de falar em rolo de manta colado por dia. O cara fala, não, eu aplico 100 metros no dia, eu aplico 10 rolos, eu aplico 15 rolos. Aí chegou outro, não, eu já apliquei 100 rolos no dia. Ai, cara. Mas estava ele, mais 4 caras, o rolo já tinha um cara só desbobinando, rebobinando, um trazendo asfalto quente. Aí falou, peraí, é o que você falou, o cara... quando a gente vai falar de produtividade, a gente tem que falar numa média histórica. Aí, mensal, semestral, anual. Tem um colega nosso do Rio Grande do Sul, ele falou que ele chegou a fazer uma conta na empresa dele, a produtividade média num determinado ano foi de 1 metro por dia por homem. Porque ele pegou muito tempo de chuva, aí não conseguia produzir, aí voltava, tinha que fazer arremate. Então, isso é um fator que realmente... A produtividade de horas trabalhadas é uma coisa, a hora que você pega a produtividade por hora útil é outra completamente diferente. E às vezes nesse cálculo que você toma prejuízo. Pô, falou em prejuízo agora. Agora você entrou no versus da produtividade, que é custo, né? E aí quando você vira e fala assim, pô, o cara fez a conta e viu que em 1 ano de obra, se não lhe faltou obra, né? Porque também tem isso. Às vezes você tá ali com a equipe, né? E, pô, é uma obra que era pra sair, não saiu. E daí? Tá ali disponível, né? Então não tem ninguém produzindo. Ou você vai mandar eles fazer na sua casa, né? Colar manta no quarto. Mas a lógica se você pega a produtividade baixa, você vai ter menos faturamento. Quando você tem menos faturamento... É isso que tem feito muita gente não querer fazer impermeabilização, né? Não, eu cheguei, no final do ano passado, cheguei com o Alexandre, que além de colega de profissão, é um amigo pessoal, falei, meu, não tá fechando a conta.
Porque não fecha. Você trabalha. Às vezes tem até um faturamento legal, só que a hora que você vai ver, por causa da sua produtividade baixa, você não... por isso, até depois dando já um spoiler do que a gente vai falar aí de produtividade, ano passado a minha empresa investiu muito pesado em maquinário para melhorar a produtividade, porque se a gente continuar trabalhando como a gente trabalhava 30 anos atrás, a gente vai fechar a empresa. Não tem empresa que gera lucro para pagar desperdício. Hoje a gente trabalha cada vez mais com margens mais apertadas, tomando um risco muito maior e sem a garantia do retorno. Uhum. Porque você vai sempre depender o teu resultado final só vai sempre depender da tua produtividade, né? Que ele falou assim, quando a gente vai fazer uma composição de custos lá para uma impermeabilização, eu tenho um custo do material por metro quadrado, então é um custo que eu consigo mensurar, alocar ali por metro quadrado. Eu tenho uma administração que eu também consigo fazer uma alocação ali do recurso por metro quadrado, em função do que eu tenho de produtividade. Mas aquele último número lá de quantas horas eu vou utilizar do aplicador para fazer 1 metro quadrado daquela impermeabilização, que é o que vai me fazer ter lucro ou prejuízo, né? Esse é o mais difícil de mensurar. Eu posso entrar com uma conta falando assim, não, para minha produtividade histórica é 25 metros por dia, homem. Então, posso considerar que eu vou fazer essa obra nessa produtividade. E aí você ter fatores da própria obra, né, da engenharia da obra, da logística da obra, que fazem com que esse número caia. Você tem a mão de obra disponível, que você falou, né? Se não te faltou obra, às vezes não falta contrato de obra, mas falta frente de obra. Uhum. Então, isso acaba interferindo na sua produtividade. Às vezes até mais, a gente fala assim, às vezes até mais do que a própria questão climática. É um dos exemplos que eu cito bastante, assim, a gente conversa muito, até mesmo nas câmaras de aplicadores, e eu falo com outros aplicadores sobre isso. Obras verticais, o nosso grande gargalo na produtividade das argamassas é o transporte vertical. Cimento e areia que tem que subir até a cobertura, e aí você tem uma cremalheira que carrega, no máximo, uma cremalheira grande vai carregar 2 carrinhos de areia, 2 jericas de areia por viagem. Só que aquela mesma cremalheira está servindo todos os empreiteiros da obra. Então tem que subir porta, tem que subir bloco, tem que subir... Tudo está subindo naquela cremalheira. Você é mais um dos aplicadores ali. Então muitas vezes você tem um aplicador, um servente que fica lá carregando a areia, põe na porta do elevador e fica esperando a vez dele para carregar. E lá em cima na cobertura tem mais outros 2 esperando o cara que está lá embaixo conseguir mandar a areia que está lá em cima, que tá Então, você tem uma equipe, uma logística que consome produtividade, isso aí é o que vai determinar a produtividade, não é o seu trabalho, nem a eficácia da sua equipe. E você não cobra por isso. Infelizmente. Isso não... Porque ninguém faz conta. E eu tive um caso de obra, esse meu sócio essa foi uma das poucas vezes que eu quase vi ele saindo nas vias de fato com o engenheiro. A gente subiu, era um prédio residencial, foi numa reforma, a gente estava trabalhando numa cobertura e tinha uma outra cobertura também em reforma. A gente subiu areia e cimento, a gente perdeu quase 2 dias subindo areia e cimento para fazer uma argamassa de regularização. Que você fez em 1 dia. Não, então, eu demorei mais 2, porque a hora que a gente chegou no 3º dia pra fazer, sumiu areia e cimento. O cara pegou pra usar na obra dele. Isso acontece nas obras muito comum. Muito comum. Sobe cimento e areia. A cimento nem tanto, mas sobe areia. Tá com grua? Aproveita que tem grua, sobe areia. Pra quando for fazer a regularização, a areia já tá lá na cobertura. Aí na hora que vai fazer a regularização da cobertura, cadê a areia? Já usaram para fazer outras coisas. Tá mais perto, o cara desce, pousa no... E pra descer é mais fácil, né? Do que pra subir. Pô, que isso. Acho que a cremalheira ela sobe cheia normalmente, mas descer normalmente ela já desce mais... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse cimento e areia que vocês estão falando é da proteção mecânica.
Da regularização. Mas a regularização é que é comum isso em São Paulo, né? Quem faz a regularização é o aplicador. Aplicador, né? Era mais comum. Deveria ser em todo local, né? Tecnicamente é uma etapa da impermeabilização. Uhum. Que aí ele faz os caimentos adequados. Sim, tal. mas se você tiver a fiscalização pode validar se a regularização do terceiro tá ok ou não. Uhum. Isso porque isso é um ponto importante também para os aplicadores. Se tiver a fiscalização, como a gente falou no episódio anterior, não precisa ser do escopo da impermeabilizadora, né? Exatamente. Então, e vale lembrar que quando as impermeabilizadoras começaram a fazer esse serviço, a cimentaria era no pé da área. Não tinha transporte de material. Vocês estão deixando muito o cara fazer o que quer aí, ó. Faz tempo. Faz Há muito tempo. Isso aí que ele não tinha nem nascido ainda, Ednei. Não, isso aí eu só ouço história. Ele não sofreu isso, ele já nasceu tendo que carregar aí pra cobertura. Eu falo com o pessoal que realmente pegou a época da impermeabilização, a época dourada, né? Foi rolando, que tem um dinossauro aí da impermeabilização, André Fornazaro, o Ari, que é o sogro do Alexandre. Inclusive hoje a gente tá gravando aqui no aniversário do Fornazaro. E mais o Seu Meira, que são pessoas assim. O Seu Meira tem 92 anos e trabalha até hoje com impermeabilização. Até hoje carregando areia. Não, ele vende material, mas ele trabalhava 50 anos atrás com impermeabilização. E as histórias que ele conta, o pessoal da impermeabilização era tratado num nível que hoje se desacredita. Então, cimento e areia para você fazer regularização era ali. O seu material era colocado no seu pé para você trabalhar. Então, você não tinha esse tempo de transporte. As obras tinham serventia. Hoje, você chega num canteiro de obra, quem são os profissionais da construtora? É o engenheiro, o mestre, um apontador, né, um estagiário. Não tem mão de obra, né? Uhum. É tudo terceirizado. Então, cada terceiro é responsável pelo seu serviço, pelo seu transporte. E não funciona em São Paulo vender somente a mão de obra de impermeabilização e não de regularização e proteção mecânica? A proteção mecânica tá tudo bem, mas... Para grandes obras, não. Não? Normalmente quer comprar... Tá mudando, né? Tá mudando por dois motivos. Primeiro, talvez até pela minha insistência, os aplicadores estão começando a fazer conta, né? Faça conta. Eu não vou te dar preço, faça conta. Né? E começa a fazer conta e fala, opa, eu preciso cobrar mais caro, né? Não tá fechando, eu tô pagando para fazer as argamassas, né? E ele fala muito isso. As construtoras têm um hábito, tem nas tabelas ali de contratação, elas pagam valores para contrapiso 2, 3 vezes maiores do que eles pagam para regularização. E qual que é a diferença prática de um trabalho para o outro? Nenhum. Então, por que a construtora paga mais caro para a empresa de civil que faz contrapiso e paga menos para o aplicador de impermeabilização que está fazendo regularização com caimento para fazer uma boa impermeabilização? A regularização é a base, é essencial. Né? Então, E até em banheiros, por exemplo, tudo. É que em banheiros aqui em São Paulo, por exemplo, é muito comum fazer impermeabilização direto sobre contrapiso. Uhum. Então, a impermeabilização não tem etapa de regularização, né? E a proteção mecânica é o próprio revestimento. A gente entra no máximo em banheiros assim, a gente entra no máximo com um acerto de superfície. Que são coisas fininhas, tampar um buraquinho, fazer um acerto. Piscina, hoje em dia, as últimas que eu peguei, eu já não fiz regularização, fiz só o acerto, principalmente da tubulação. Que é engraçado, você pede nas piscinas para deixar o rebaixo em volta das tubulações. O pessoal que faz massa de piscina fala que não sabe fazer, não consegue fazer. Difícil, né? Fala, não, dá trabalho. Não sei qual que é. São coisas que afetam a produtividade, porque aí você acaba se deslocando, fazendo algum trabalho que às vezes nem é seu, mas você fala, se eu não fizer, vai interferir na minha qualidade. Então você acaba absorvendo trabalhos que não são do escopo para entregar um trabalho com melhor performance, né? Vamos fazer então aqui o Muro das Lamentações. Vamos fazer o seguinte. Eu queria que vocês lembrassem das principais mancadas que os aplicadores cometem com vocês, do tipo, esqueci o gás acabou... o material acabou, né? Essas coisas. O que mais o pessoal erra? Gestão de material, isso é o padrão. Então, esqueci. Acabou o gás.
E rolo. Ó, Pincel. não tem rolo, não tem pincel. Luva. Então, sem EPI é mais difícil, mas também... porque luva de borracha acaba rasgando, quebrando, então eu costumo deixar uma quantidade um pouco maior. E mesmo assim dá umas sumidas às vezes. Acabou o gás é tradicional. Acabou o gás. Finalização, acabou o gás é tradicional. Acabou o véu de poliéster. Não tem telinha? Não tem telinha. Aí não faz o ralo com telinha, porque não tem telinha. Piada só pra quem assistiu o último episódio. Mas então a gestão dos materiais é o gargalo dos É aplicadores. um gargalo. sim. Ferramenta. Então, por exemplo, quem não assistiu o episódio de argamassa polimérica, que a gente gravou aí uns meses atrás, a gente fala da importância de uma mistura mecanizada. Então, às vezes, queimou um misturador ou a furadeira. Ele vai lembrar de te avisar, muitas vezes, quando ele vai precisar usar de novo e não funciona. E isso é um problema sério. Então, é ferramenta que some, o pessoal esquece que queima, isso também é um problema sério. O que mais? Acorte de tubulações. Então, tá liberado para aplicar. Tá liberado? Tá. Aí chega lá, não tem, os ralos não estão cortados, não tem nível, não tem cota de ralo. Mas corte de rodapé. A gente tem uma obra que eu estou executando, o Alexandre faz a fiscalização. A cobertura está pronta há 1 ano, não é isso? A laje de cobertura tem 1 ano já que tá pronta. Aí tem uma área técnica interna que faz 1 ano que a gente está esperando o pessoal da obra cortar o rodapé. Porque a regularização é do pessoal da obra. Aí eles não cortaram o rodapé. Aí faz 1 ano que eu estou esperando para mandar uma equipe novamente para fazer 20 metros quadrados de manta. A gente fez 380, 480 metros e falta 40 metros. Porque aí cada semana é uma desculpa. Não tenho gente, faltou não sei o quê. Chegou uma época que fala, não, aplica desse jeito. Aí a hora que você manda a carta, fala, se aplicar vai acontecer isso. Você assina a responsabilidade? Não, peraí. Então peraí que eu vou cortar. Aí agora agora, 1 ano quase depois, quando o pessoal do ar-condicionado está contratado, está dependendo da gente liberar a área para eles montarem as máquinas, aí essa semana eles cortaram. Aí imagine se você vira e fala assim, agora eu só consigo fazer daqui a 1 ano também. Você perde cliente, né? É muito doido isso. Mas essa questão da produtividade e da gestão dos materiais, isso se aplica para muitos outros serviços da construção. Né? Sim. Vou fazer um piso, esqueci de olhar se tem argamassa. Né? Eu vou fazer um reboco, não olhei, tem 2 sacos de cimento só. Né? Isso é muito comum. E eu sempre falei isso para minha equipe operacional. Se vocês ganham por produção, vocês precisam se preocupar com a única coisa que faz com que vocês tenham produção, que é material no pé. Não é isso? É isso aí. E aí o cara, ele não olha. Ele não olha para o material. A gente tem tanta coisa para se preocupar, né? Agora eu comecei a me lamentar aqui. Tanta coisa para se preocupar e a galera tem a produção para se preocupar. Então o que eles têm que olhar? Ferramenta e material. Nós vamos voltar a 2 itens que a gente já falou anteriormente, que é a capacitação, né, da mão de obra, porque isso também é capacitação. Né? É visão sistêmica, né? Aqui você tem que fazer tanto até que aquilo vire um hábito. Uhum. Se o hábito do operacional é esperar acabar para ver o que está faltando e pedir, ele não tem um hábito de checar o que tem, não tem um hábito de organizar o que tem, as rotinas, não tem um hábito. Então tudo condicionamento, né? Então treinamento, a capacitação dessa mão de obra e a fiscalização. Então se você não tem uma equipe que está bem capacitada, bem treinada, você tem que fiscalizar. E aí você tem os checklists, que você pode até levar isso para a parte de materiais, que é uma das coisas que eu falo assim, precisa verificar tudo. Ver se tem material, ver se o material que tem lá é o da especificação, se você tem 1.000 metros para fazer e tem 1.000 metros de manta asfáltica, você sabe que tem sobreposição, vai faltar, alguma coisa não vai casar. Então conferir essas coisas para não chegar na última hora e falar assim, faltou 200 metros 20 metros de manta aqui, e aí você tem uma laje de 1.000 metros quadrados que você não pode pôr em teste de estanqueidade,
falando na produtividade e na medição, você não vai medir, o cliente não vai te pagar porque faltou 20 metros que você não teve esse hábito de checar. Então, assim, a capacitação da mão de obra é um dos... Claro, a gente fala de produtividade, quem produz? É a mão de obra, é a equipe de obra. Então, essa equipe tem que estar melhor treinada, né? A capacitação dessa equipe é o ponto-chave se você quiser aumentar a tua produtividade. Depois você tem outros recursos, né? Mecanização, vai trabalhar mais peças industrializadas para facilitar a tua montagem ali, transformar realmente ali em montagem, mas a mão de obra é o essencial, né? E ainda não tem o robozinho que faz tudo, né? Eu comecei a entender um pouco mais isso quando esses erros repetitivos da mão de obra, eu comecei a entender que isso afeta às vezes mais eu do que eles. Do tipo assim, acabou o gás. Por que ele ligou para falar isso para você? Porque quem que vai resolver o problema da falta de gás? Eu. Você. É que eu vou pedir. Então você para tudo que você está fazendo, porque você não quer que esse cara pare de produzir, que você ganha com a produção dele, e aí você vai resolver o problema dele. E na semana que vem ele vai te apresentar um outro problema, e aquilo que a gente sempre fala, os problemas são os mesmos, né? E eles acontecem de forma repetitiva. Quando eu entendi que era mais fácil eu ter alguém aqui dentro da minha construtora que ligasse, tivesse uma rotina, que ligasse para os empreiteiros e fizesse uma perguntinha para eles assim, ó, tá precisando de material? Cara, é uma perguntinha boba, mas sempre a resposta era, peraí, ó, tô precisando disso, daquilo. Nunca essa ligação saía sem nada. Ou seja, se a gente não tivesse ligado, o cara não teria... Espera um pouquinho, vou analisar, isso não teria acontecido. Então é algo que eu falei assim, pô, pra mim, está mitigando os problemas de eu ter que parar e resolver a situação, né, que é repetitiva. Então, isso é uma coisa que, assim, faz muito sentido para quem faz essa gestão desses serviços na ponta, de criar na sua rotina, já que na deles eles não criam, porque mesmo que treine, já cheguei a tentar também. Peguei lá o mais espertinho, né? É sempre assim, né? A gente pega o mais espertinho, o que gerencia, o que toma conta e fala para ele, olha, toda segunda-feira ou toda sexta-feira, né? Para um pouquinho, dê uma olhada no que você tem, no que vai fazer, no que vai precisar, para que dê tempo da gente comprar o material, entregar para você e tal. E assim, isso funciona, mas na base da cobrança, né? Então, mas é questão de processo, né? Quando você fala processo, tem sempre isso, né? Você cria o processo e se você não acompanha o processo, então você passou lá pro espertinho que segunda-feira ou sexta-feira ele tem que verificar se está faltando material ou não. Se você não cobra, aquele trabalho, aquela conferência deixou de ser importante. Perdeu a importância para ele. Você não está cobrando. Uhum. Então, na primeira semana, ele não fez, ele fez e ninguém perguntou. Na segunda vez, ele fez e ninguém perguntou. Na terceira vez, ele nem fez e ninguém perguntou. Aí, quando você perguntar, ele não fez. Aí você, mas por que você não fez? Não era para você ter feito? Se você não tem o processo, ele precisa ser verificado, né? Então, se você não tem uma rotina de verificação do processo, ele perde a eficácia também, né? Faz sentido. É a questão de você fazer a valoração do emocional do profissional. Então, às vezes, ele quer que alguém ligue para ele e pergunte se tem material para ele se sentir importante. E isso, se você for para a parte de inteligência emocional, você vai ter uma vertente que vai falar isso. Que hoje... isso não só na construção civil, em todas as áreas profissionais. Empresas que pagam bem estão perdendo funcionários porque não tem a parte do salário afetivo. Uma parte do salário afetivo, você pegar isso dele, que você pediu para ele fazer, fala, valeu. Ou então, você fez, fiz, tá aqui. Então tá, agora eu vou comprar. Para ele saber que aquilo que ele faz é importante, porque não basta você fazer. Hoje já tem estudos que mostram
que a produtividade emocional, a produtividade, quando você tem o sentimento envolvido, ela é muito maior do que quando é financeiro, inclusive. Faz sentido. Eles gostam, de fato, de receber esse tipo de ligação e... Nós gostamos. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Eu vou te ligar, legal, pedir aquele Pix. Claro, te passo o Pix. Legal. Bom, falando em sistemas de impermeabilização, pensando na produtividade, existem sistemas que para vocês é melhor quando o cliente... Porque eu sei que tem situações que você pode escolher um sistema ou outro. Vamos falar, por exemplo, em impermeabilização de baldrame. Impermeabilização de baldrame você pode fazer com argamassa polimérica, mas pode fazer também com a manta asfáltica, né? Manta asfáltica deve dar uma produtividade muito melhor do que a argamassa polimérica. Tudo tem. O que o Ednei falou é o depende. A resposta, todas as respostas para o engenheiro depende. Mas isso é verdade, porque eu já peguei uma obra que a especificação era a poliureia. Era uma laje grande. A poliureia faz 1.000 metros por dia. É uma laje de 4.000 metros quadrados. Então o cara falou assim: vai fazer essa laje em 4 dias. A poliureia é super rápido. Só que era mais ou menos, o contrato estava sendo negociado na época em outubro. Eu falei: vamos trocar, vamos fazer manta. Eu não faço poliureia. Vamos mudar a especificação aí, pessoal. Vamos dar uma força. Não, o projeto é poliureia, vamos seguir o projeto. Perdi a obra em outubro. Essa poliureia começou a ser feita em abril. 1.000 metros por dia. Mas quando a condição de substrato, umidade permitia. Então, assim, tem sistemas que são muito rápidos de executar, mas você precisa de uma condição de ambiente que vai te favorecer. Se aquele contrato tivesse fechado em abril, final de abril estava entregue. Realmente, a poliureia ter sido muito mais rápido do que a manta asfáltica. Mas se tivesse fechado a manta asfáltica em outubro, em dezembro estava pronta. Então, essa questão de produtividade em relação ao sistema vai ter um depende gigante, né? Vai ter um depende gigante. Claro que tem sistemas que são... Por que você hoje tem um mercado gigantesco? A manta asfáltica cresceu na década de 60, a impermeabilização era com feltro. O Rolando que contou essas histórias, né? Que era com feltro, né? Várias camadas de emulsão asfáltica e feltro estruturante. Por que a manta ganhou tanto mercado e hoje é um material mais usado na nossa impermeabilização? Porque ela é muito mais rápida do que aquele sistema que precisava de esperar várias camadas. Então, sistemas multicamadas que dependem de uma cura, espera 24 horas para fazer a próxima camada. Esses sistemas eles vão ter uma produtividade menor metro quadrado, mas de repente eu não consigo usar um outro sistema naquela condição, e aí pensando na obra, a produtividade metro quadrado é melhor naquele sistema, mas na obra é mais rápido fazer um outro, né? Vamos trazer isso para um exemplo prático. Por exemplo, uma laje de cobertura de uma residência. Se eu for fazer uma manta ardoseada Vedacity Pro, eu vou dar um primer num dia, e no outro vou colar a manta. No terceiro eu vou fazer as emendas aplicando a resina com pó de ardósia. Quem nunca viu como é manta ardoseada, as emendas você tem que fazer um reforço da ardósia para não ficar o asfalto exposto e não dar problema ao longo do tempo. Se eu for para um Vedaprenfest, por exemplo, ali em questão de horas eu consigo aplicar de uma demão para outra. Então no máximo em 2 dias está pronta a laje. Então é metade do tempo. Só que aí eu vou ver outras variáveis para eu escolher o material. Então eu vou ver condições de contorno. Então, se eu tenho muita viga invertida, se eu tenho muita tubulação passante, uma membrana vai se dar uma condição muito mais rápida de aplicação do que uma manta. Ah, mas dá para fazer manta? Dá, eu já fiz umas mantas nos lugares que você fala, eu cobrei 2,5 vezes o valor do metro quadrado. Por quê? Porque não dá produtividade nenhuma. Cada 2, 3 metros tem uma tubulação, tem ralo, tem um passante, tem uma viga invertida. Mas o cliente queria pagar por manta. Então, você tem essas condições.
Enquanto se eu for com o Vedaprey, eu consigo aplicar no airless ali e ter uma produtividade. Você gasta um balde em questão de minutos. Menos de 1 hora você já gastou 2, 3 baldes. Então você tem esse aumento de produtividade de acordo com a geometria da área. Então, acho que a gente conseguiu escrever aqui a situação problema, que tem problema com o aplicador, tem problema de gestão, gerenciamento da construtora, tem problema externo que não é de um nem de outro, que é a chuva, como a gente citou, né? Da localização da obra, como vocês falaram no podcast passado, lá de uma obra da serra que tem que esperar um pouquinho para aplicar, né? Tudo isso interfere na produtividade da obra. Mas o sistema, como foi dito, né? Mas pensando agora em prováveis soluções de vocês que já têm aplicadora, que vocês podem fazer para aumentar a produtividade, o que vocês podem fazer? Existem alguns caminhos. O mais óbvio é falar em gestão e organização. Esse eu acho que todo mundo vai falar, é a primeira coisa. O segundo, maquinários de qualidade e com manutenção. Então, vamos por uma manta. Ano passado eu peguei uma área para aplicar, onde eu tinha um espaço livre muito grande. Eu projetei e executei um maçarico especial para aplicação da manta, onde eu quadrupliquei minha aplicação. Então, um aplicador que eu tinha, que a média histórica dele era de 8 a 10 rolos por dia naquela situação, ele chegou a aplicar 40 rolos num dia. Por quê? Porque eu dei uma ferramenta para ele diferenciada. Com asfalto, a mesma coisa. Aí você tem um aquecedor. Se eu tenho um aquecedor de asfalto limpo, com manutenção em um dia, ele vai demorar ali 2 horas para esquentar. O asfalto está a ponto de aplicação. Se eu tenho um aquecedor sujo, que eu não faço manutenção, ele vai demorar 4, 5 horas, porque vai começar a formar uma borra de asfalto por dentro que vai prejudicar o calor por convecção, por condução. Então isso vai aumentar o meu tempo de desgaste preparando o material para aplicação. Eu acho que a mecanização dos sistemas, ela é um caminho que a gente precisa seguir. A gente ainda tem muito recurso. Você vai para lugar não, né? Porque eu não vou para lugar nenhum, eu só vejo pela internet. Né? Você vê feiras em outros lugares, né? Aplicadores. Eu sigo um aplicador de impermeabilização americano, cara. Pô, de vez em mexe eu compartilho alguns vídeos deles. Você vê os equipamentos que eles usam, o que eles têm de recurso, tanto de ferramentas como maquinários para aplicação, é fora de série. Então a gente precisa ir para uma linha de mecanização dos sistemas, né? Precisa ser trazer a indústria para o canteiro, né? Transformar realmente o canteiro numa fábrica com recursos para isso, né? Desde as coisas mais simples, uns dias atrás aqui a gente estava discutindo sobre como cortar a manta, qual que é a ferramenta para cortar a manta. E a ferramenta para cortar a manta é uma faquinha ali você tem estiletes que tem um poder de corte maior. Mas a lâmina dura pouco. Ela substitui, é uma lâmina substituível. Você põe uma nova e continua, né? Então a gente tem uma cultura de fazer tudo muito artesanalmente, muito na mão, que comprometem e acaba atrapalhando a gente conseguir um ganho de produtividade. Então, eu acho que o grande caminho, né, fora a gestão, fora o controle desses processos, é a questão da mecanização dos sistemas. Você pegar, por exemplo, a indústria da pintura, de tintas, o pessoal já começou a usar muito mais os equipamentos de pintura em airless. Antigamente era tudo no rolo. Agora você vê prédios sendo pintados no airless e a produtividade é muito maior, né? E a mesma coisa com sistemas de membrana. As membranas podem ser aplicadas com equipamento mecanizado, né? Então, claro, as membranas em geral são mais pesadas, mais densas, então precisam de equipamentos maiores, com maior potência. A gente fala coberturas grandes, que você precisa de
sei lá, um telhadão lá de um shopping com 5, 10, 15 mil metros quadrados, você precisa de mangueiras mais longas, né? Então a pressão do equipamento tem que ser maior para vencer essas distâncias, o equipamento tem que ser mais potente para vencer essas distâncias, mas existem. Então a gente tem que trazer isso para dentro do canteiro. E quando começar a fazer conta, que é isso que a gente já viu em alguns casos, assim, a gente já estudou alguns casos, vale muito a pena o investimento. Na impermeabilização tem uma ferramenta que é muito tradicional. E é engraçado, você pega os profissionais, isso eles entendem, que é o maçarico. O maçarico você vai ter de alguns tipos. Você começa ali com um baloeiro, que é o mais barato, mais simples. Você vai passando por uns semi-profissionais até chegar num profissional que hoje deve estar mais ou menos numa faixa de R$ 1.500 o maçarico. Então você parte de um baloeiro R$70 até R$ 1.500. Ah, mas é tudo maçarico. É um bique, pô. Assim, vamos falar assim, tá bom, você vai querer correr a Fórmula 1 com o Fusca ou você vai querer correr a Fórmula 1 com o Fórmula 1? Aí você lembra que ele estava falando do gás, que dá problema? O de R$ 1.500 tem um fenômeno muito comum, que é congelar o bujão. O que acontece? Você começa a usar gás por uma questão de vazão, de pressão. Congela. O pessoal aí de química, pressão, volume sobre temperatura. A inicial tem que ser igual ao final. Então, você começa a soltar muita pressão, a temperatura despenca. E ele congela o gás com efeito de petróleo dentro do bujão. O que o pessoal faz com esse maçarico? Quem tem um baloeiro ou um semi-profissional dos inferiores, tem que colocar um maçarico embaixo para descongelar. Do bujão? Acontece. Isso, nas minhas obras eu nunca vi, não. Você veja fora. Quando que você deu o maçarico de baloeiro para alguém aplicar manta? Por quê? Ele não tem algumas peças que regulam essa vazão. Os maçaricos profissionais têm. Então, quem usa maçarico profissional não congela. Aí você vai falar, pô, mas o maçarico profissional custa R$ 1.500. Mas você não tem esse problema de pressão. A pressão dele é constante. Então, você não tem essa perda de produtividade. Com os maçaricos inferiores, a chama começa muito bonita. Até parecida com o profissional. Passou ali 1 hora que você está aplicando, já era uma chama fraquinha. Está quase apagando. Por quê? Porque ele não tem mais pressão. Outra técnica para quem está ouvindo, você pode colocar o bujão dentro de um tambor com água, tá? Que aí você... Não, mas aí você pode... resfria. Mas aí você pode comprar um maçarico profissional. Que também. Aí você tem maçarico de haste curta e haste longa. O haste longa para você aplicar numa posição mais confortável os panos horizontais e o haste curta para você fazer arremate. Uhum. Aí você tem profissional que só tem um. Aí ele compra só o haste curta, porque a haste longa não dá para você fazer arremate. E aí, como que ele faz? Aí você vê ele no final do dia tá com dor nas costas. Então, tudo... Aí no outro dia já cai a produtividade. Questão porque ele tá... questão ergonômica é algo que a gente não tem muito estudo, né, nas obras, mas faz muita diferença, né? Posição de trabalho, né? O pessoal até brinca, eu não fico em posição desconfortável. Eu comecei a ficar abaixado muito tempo, procuro um lugar para sentar, pego um galãozinho para usar de banco, porque eu tenho uma condição de obesidade. Então, se eu ficar muito tempo curvado, no dia seguinte eu não ando, minha coluna trava. E eu não vou prejudicar minha produtividade no dia seguinte. Então, tudo isso são questões de ferramentas. Você tem que ter a colher. Colher de pedreiro não é colher de impermeabilizador. Colher de impermeabilizador tem que ser menor. O bico dela tem que estar cortado. Ela não tem um bico arredondado. Mas e aí? Mas aí dá trabalho fazer, mas tudo isso... O ferramental da impermeabilização, ele tem algumas diferenças. E se a gente mirar agora no lado do profissional, pensando assim no perfil da pessoa, tem alguns que são mais rápidos do que outros. Diferença humana, né? Diferença humana. Mas, na opinião de vocês... Essa diferença humana geralmente é o quê? Experiência. Experiência conta bastante. Quanto o cara tá precisando pagar de conta? Então, se ele ganha um bônus de produtividade e ele tá precisando pagar a conta, ele produz muito.
Pensando na questão prática, né? Tudo que você faz repetidas vezes, você melhora. Então, cada vez que você vai fazendo uma coisa, que você está repetindo aquele processo, você vai melhorando naquela tarefa, né? Você vai tanto fazendo ela melhor, como você vai fazendo ela de forma mais rápida, né? Então, eu acho que a prática é fundamental. A prática é fundamental. Muitas vezes ele fala assim, puxa, esse cara é muito devagar, ele não vai deslanchar, né? Não vai servir para aquela atividade. Muda ele de sistema, ele não sabe fazer. Isso é também uma possibilidade. Às vezes o cara não se adapta a uma impermeabilização, por exemplo, com manta asfáltica colada no asfalto. Já aconteceu comigo. Tinha profissional que o cara só sabia fazer manta asfáltica com maçarico. Se você colocasse ele do lado do aquecedor, ele tinha medo do aquecedor, então ele travava. Então a produtividade dele, porque ele tinha insegurança com aquele sistema, era muito grande. Então ele produzia pouco. Então entender assim, ter esse aspecto humano, né, de avaliar aquele colaborador, ver se ele tem essas características, onde a gente pode fazer evoluir e treinar, aperfeiçoar aquelas boas habilidades, né? A gente tinha profissionais que falam assim, ó, esse aqui eu sei que ele não é volume, não é um profissional de volume, mas era aquele cara que eu colocava ele numa obra, por exemplo, fazer o arremate na casa do Cristiano Ronaldo. Eu sabia que ele ia entrar limpo, ia deixar o arremate perfeito, não ia fazer sujeira, não ia fazer bagunça, não ia fazer barulho. Então, você tem profissionais que não é questão de volume, produtividade, não pode ser só medida em quantos metros ele faz, mas como bem ele faz, né, para não voltar lá para trás, né, ter que fazer de novo, ou ter que trazer uma outra equipe para fazer a limpeza. O cara foi lá, fez rapidão, isso o gesso, o pessoal faz muito isso, né? Agora faz um gesso, pô, fez o gesso num dia só, meu amigo, agora você vai ficar 2 dias limpando essa sujeira que você deixou aí. Pintura, o cara vai lá, pinta, lindo, o chão tá todo lambuzado. Então, a produtividade a gente tem que entender do começo ao final do processo, e aí eu acho que a treinamento, a prática leva à perfeição, leva à melhor condição, né? Perfeição não existe, né? Só pra Deus. Acho que tem o treinamento, acho que teve o podcast que foi feito aqui também com o Isaías, acho que para mim é um dos caras de aplicação que eu já vi. Ele é perfeccionista num nível absurdo, é inviável ter um cara desse na obra, esse é o nível, de já ver ele, por exemplo, num assentamento cerâmico, ele bateu um hidrojato atrás das peças para tirar qualquer resquício de pó. Mas também o cara disputou lá a Olimpíada a Olimpíada do azulejista e ficou em 4º no mundo, pô. Entendeu? Foi roubado. Porque assim, se fosse levado a sério, ele seria o primeiro, seria preso. Ele foi da nossa turma de impermeabilização. Então assim, ele tem uma preocupação nessa coisa de limpeza, de detalhamento, que para uma obra de produtividade alta, uma obra rápida, não teria como. Mas é um cara que eu adoraria ter uns 10 dele. Você vai fazer uma obra, por exemplo, numa casa de alto padrão que está pronta, vira as costas, tranquilo. Ele vai se preocupar até se vai ter ou não propé para não sujar o tapete. Enquanto outros tem que ficar insistindo várias vezes, põe uma lona, põe uma fita crepe. Aí o cara pôs a fita crepe e deixou lá 15 dias, a hora que tirou ficou aquele resquício de cola. Volta lá para limpar. Então assim, esse nível de refinamento pessoal, isso para mim é muito mais uma questão de como a pessoa é no seu dia a dia. Uhum. Então você vê isso no uniforme. Eu já tive aplicador que chegava com o uniforme passado. O cara chegava, parecia que ele estava entrando para uma audiência. O cara tá com vinco na calça de obra. E tem outros que vão chegar com a camiseta e com a calça que você vai falar, olha, esse material aqui se aplicou faz 1 mês. Olha, isso daqui é uma mancha de um selante cinza, olha, nessa obra só tem branco, então deve estar aí já uns 6 meses. Mas o vínculo na calça não é o cara não, é a mulher dele, né? Você não vai sair daqui com essa calça sem vinco. Deixa eu promover uma disputa entre vocês aí, sadia, tá? A gente tem
10 minutos para dar 1 hora aqui de episódio. E assim, o Alexandre teve uma aplicadora com muitos funcionários. Hoje o Ednei tem uma aplicadora. O Alexandre está mais voltado para as fiscalizações, né? Mas assim, se vocês tivessem a oportunidade de serem contratados como consultores de uma aplicadora que está sendo feita agora, fresquinha, tá com uma equipinha aqui, todo mundo com uniforme sem mancha de produto ainda, com vinquinho na calça, com as ferramentas na mão, o que vocês falariam para eles focar, que vai aumentar a produtividade? Um de cada vez, por isso a disputa, tá? E quem não conseguir falar mais, perde. Pô, o que eu tenho de vida, ele tem de experiência. Sacanagem. O problema é seu. Vamos lá, um de cada vez. Eu acho assim, treinamento da mão de obra. Você vai treinar a tua mão de obra. Vai fazer todos os treinamentos que você puder. Leva a tua equipe para a fábrica, abriu as portas para fazer uma palestra ou para um treinamento prático. Vai para cima, vai treinar. Vou para uma coisa mais prática, menos filosófica, embora com certeza treinamento é a chave do sucesso. Uma medida que eu fiz, que eu tenho feito e tem dado um resultado bacana nas obras que eu consegui realmente implementar e seguir, é delimitação de áreas com fita crepe. Isso faz principalmente banheiro, porque ele tem um visual e então ele não fica subindo e descendo a ferramenta. Então isso você ganha tempo e você ganha em questão de acabamento. Então isso é uma coisa que hoje eu tô tentando instalar como padrão. O problema é que alguém tem que delimitar, né? E assim, uma vez que a empresa já está rodando, é mais difícil você colocar uma cultura do que uma empresa está surgindo do zero. Então se ela fosse surgir do zero, eu colocaria, faça delimitações de área com antecedência à aplicação. O Vitor da VR aqui, ele faz. E fica bonito mesmo o acabamento, porque quando o cara tira as fitas, fica ali praticamente em nível, né? O arremate fica legal. Eu tenho uma construtora que a gente acompanha, faz a fiscalização para eles, e eles usam régua de madeira nos banheiros. Régua de madeira? Prega as reguinhas de madeira, faz toda a impermeabilização, depois tira, porque os furinhos do prego ficam fora da área, fica fora da área de impermeabilização. Interessante. Viu que ele não falou, ganhei. Ele falou da régua de madeira. Ele deve ter alguma parceria com madeireira, né? Porque... Ainda não, mas se alguém quiser. Mas eu acho que, como eu falei antes, né? O investimento em mecanização. Investe em bons equipamentos. Investe em bons equipamentos. Isso te ajuda na tua produtividade. Então, aquecedor, compra um bom maçarico. Não compra um maçarico baloeiro para dar para o teu aplicador. Isso vai fazer com que ele fique esperando. Ele não vai colocar o maçarico lá para descongelar o gás. Nem vai pôr no balde para não congelar. Ele vai fazer o seguinte: congelou, eu vou esperar descongelar. E ele fica lá parado, então você vai perder produtividade. Então, bons equipamentos eu acho que seria um segundo ponto bastante importante. Vou fazer um merchanzinho aqui para você que você citou. Eu passei outro dia ali no Vitão. Ele tá com os maçaricos interessantes. Ele tem toda uma linha ali profissional. Ele tem uns 3 ou 4 ali diferentes profissionais com faixas de preço diferente. Para quem tá precisando de maçarico, ele tem umas opções legais. Já tá fugindo da raia. Tá pensando. Tem uma coisa que eu vi. Eu fui dar um treinamento, fui contratado por uma projetista de Londrina, que ela atende aquela região, e ela queria alguém de fora para dar treinamento para umas equipes de aplicação ali na... Um dos aplicadores estava no curso, ele fazia uma coisa que melhorava a produtividade dele muito naquela obra. Ele fez gabaritos. Então ele tinha o gabarito para cortar as telas para fazer no Vedatop. Ele já tinha os gabaritos feitos, ele fazia com madeira e prego para fazer tanto
a tela do ralo, quanto já deixar do tamanho certinho das meias canas. Então, se você pegar um prédio que tem a linha de produção, que você tenha banheiros repetidos, faça os gabaritos, ou então você compra. Existem empresas que já vendem o ralinho pronto, a tela de ralo pronta para você fazer. Isso também aumenta a produtividade, um absurdo. Nossa, mas como que era o gabarito? Era tipo uma forminha que ele colocava em cima e só, essa é a medida, e cortava? Era uma tábua, ele bateu os pregos para fazer, para você colocar, pra você prender por cima, e com uma serra mármore ele fez onde ele teria que vir com a tesoura cortando. Entendi. Então, num dia, ele fazia 50, 60 peças. Entendi. Então, aquele dia de chuva, que o cara não vai ter muito como produzir, ele aproveitava para fazer essas peças e já deixava tudo pronto, cortado, produzido. O cara, quando chove, voltando à produção, choveu, o que ele faz? Ó, patrão, tá chovendo. Você acha que ele vai lá ficar cortando telinha no barracão? Nada. Choveu, vou embora. Quando eu voltar no dia de sol, eu fico aqui, ó, cortando telinha, né? Esse é o grande problema. Um outro item que eu acho que é importante pra gente falar com relação a ganho de produtividade é a questão da segurança, dos equipamentos de segurança. Os EPIs isso faz com que o operário trabalhe com mais segurança e isso também aumenta a produtividade. Muitas vezes a gente vai fiscalizar a obra que o cara fala assim, mas por que você não está fazendo aquela que não dá para chegar muito perto daquela beirada ali porque não tem um guarda-corpo, então ele fica meio de lado para fazer a coisa, acaba fazendo mais lento. Então, todas essas coisas vão influenciar a produtividade também. Então, questão de segurança, dos equipamentos de segurança, e não só os equipamentos de segurança, mas são equipamentos de segurança, mas são parte da vestimenta de trabalho, né? Então, a luva apropriada, se é de pano, se é de couro, uma luva de couro macio, ao invés de uma luva de couro duro, que o cara não consegue produzir direito com aquele equipamento na mão, né, com aquela ferramenta na mão, com aquela proteção na mão. Então, tudo isso é essencial aí para produtividade. Separar material por área. Isso acho que é uma coisa interessante. No dia a dia acaba passando batido, mas isso vai naquela primeira questão de gestão. Então, por exemplo, eu tenho uma laje para fazer com um veda-top. Tenho um banheiro para fazer com veda-top. Quantas caixas eu vou gastar ali por demão, mais ou menos? Já deixa ali separado. Já deixa ali. Aí você sabe quantos banheiros você pode fazer, quanto material você vai ter para fazer, se você vai ter tela, se você vai ter brocha, se você vai ter pincel, se você já tem um misturador, se tem ponto de elétrica. Então, você fazer esse mise en place da impermeabilização que ninguém faz. Chega. Senão vocês não vão parar nunca. Desistiu. Não, eu perdi. Eu perdi. Senão não vai parar nunca. Bom, rapidamente, quem não curtiu esse episódio, curte aí, inscreve-se no canal, compartilha esse episódio para mais pessoas, tá? Se você está nos escutando em plataformas de áudio, também tem como se inscrever nessas plataformas. Mande esse episódio para os conhecidos, compartilha nas suas redes sociais, para que esse trabalho que é feito aqui junto com a Vedacity Pro e esses profissionais que vieram de longe para te dar essa informação gratuita, seja espalhado para as mais pessoas que precisam desse conhecimento. Bom, além disso tudo, olhando para desde o começo do episódio até esse momento, claro que você ganharia muita produtividade se você fizer um checklist antes de iniciar o trabalho, será que tem alguma coisa que vai me atrapalhar, interferências aqui que podem fazer com que o trabalho seja freado, Modelos de gestão, então você consegue colocar metas para os seus colaboradores, prêmios para os seus colaboradores, tem um corte também, que a gente até colocou esses dias, que foi de um episódio do Amadeu, que ele fala muito sobre cobrir
né, áreas externas. Então, vai fazer uma piscina, vamos cobrir, porque daí você consegue trabalhar até numa garoa, aquela coisa toda, né? E tem a implantação de processos, como a gente falou aqui, com cobrança, né? Processos que às vezes são simples, mas que vai mitigar problemas que podem fazer com que o trabalho pare. Sempre quando eu falo de produtividade, eu lembro de uma frase que ela é perfeita. E isso cabe para todas as áreas. E ela fala assim, ó, a obra ela não precisa correr, ela só não pode parar. É isso, né? Bom, como é que eu encontro vocês nas redes sociais? @Ednei Lopes Filho e @SPimper. E para quem quiser contratar você, Ednei, para você ir lá na obra, fazer a impermeabilização, como é? Pode me chamar tanto no meu Instagram, ou quem for de São Paulo quiser te chamar no WhatsApp, 11 947 049 857. Repete, por favor. 11 947 049 857. Que isso, hein? Dá pra colocar um jingle na rádio, né? E você, Alexandre? No @Soncine Engenharia e no @DetalhesImper. E o Alexandre, falando em equipamentos de produtividade, lá em Arujá, para quem tá na região. @Mestre da Obra Arujá. Boa, para alocar equipamentos. Locação de equipamentos em geral e equipamentos técnicos para impermeabilização. E para quem não quer fazer besteira na obra, tem o seu trabalho de fiscalização, que é só também te chamar nas redes sociais. É isso aí. Isso aí. Você não vai falar o telefone também, né? Não precisa. Chama nas redes sociais lá e fala. Eu acho que até tem link lá direto. Tem link, né? Soncine. Mas eu gostei do telefone do Ednei. Só toma cuidado, sua esposa acho que não vai gostar muito de você ter feito isso, não. Mas é profissional. Bom, o Professor das Obras também tem muitos episódios sobre diversos assuntos de impermeabilização. Acho que, como eu falei no começo desse episódio, esse é o 34º. Né? A parceria com a Vedacity ela vai continuar. Nesse ano de 2024 ainda vão ter mais alguns episódios. E olha só que legal. Agora eu vou soltar uma news aqui. Uma vez eu estava conversando com o Vitor da VR Impermeabilizações, que vem aqui gravar, e ele falou assim para mim: Hugo, você não conhece nenhum engenheiro civil que tenha um conhecimento além do básico de impermeabilização para poder fiscalizar os trabalhos que eu tenho de aplicação? E na hora eu conheço bastante gente, não me lembrei de ninguém. E depois falei, se eu lembrar, vou te falar. Fiquei pensando, continuei não me lembrando de ninguém. E aí fui falar com pessoas que eu conheço, também ninguém conhece. E aí eu entendi que isso é uma dor, porque tem muitos engenheiros civis que entendem do ciclo de uma construção, entendem do sistema construtivo, do processo de uma obra, mas não entendem mais do que o básico da impermeabilização. Ele sabe que é até importante, né? Mas, além disso, ele já não consegue conversar com você. Então, a nossa ideia, nesse ano de 2024, é fazer uma série de conteúdos voltado para essa dor. A gente quer pegar o engenheiro civil que só entende que impermeabilização é importante e fazer esse cara dar um passo para frente e chegar quase na etapa intermediária de maturidade e conhecimento a respeito desse assunto. Então, a gente já gravou aqui muitos episódios que servem para o engenheiro civil, mas não voltados somente para ele, né? E como a gente tem o apoio da Vedacity B2B, que é para o mercado técnico, nada mais justo do que a gente falar com esse público, né? Então, desculpa, meus amigos aplicadores, né? Mas nós vamos focar muito no engenheiro civil nesses próximos 10 episódios com a Vedacity Pro. Então, imagine só, Alexandre, todas as dores que você vê desses engenheiros que tocam obra aí, nós vamos tratar aqui como se fosse um treinamento de fato, né? Então é isso. Bacana, porque realmente é uma necessidade, né? A gente vê o mercado que tem essa carência de um profissional que vai fazer isso. Hoje, quem tem a capacitação para fazer isso são profissionais que migraram para a área de projeto. Você falou, quem poderia fazer isso? Pô, mas ela faz projeto, mas ele faz projeto, mas ele faz projeto.
Então, esse é um profissional que realmente é uma carência do mercado e a tendência é que o mercado reconheça a necessidade de ter esse profissional na obra. E de cada certa vez mais. forma, esse cara ele fica mais educado para ele entender a importância de contratar o fiscal, de contratar uma boa mão de obra, de comprar um bom produto, de fazer um projeto. Hugo, sabe que assim, né? Hoje, até onde eu sei, só tem um engenheiro de impermeabilização, que o CREA reconhece. Só tem uma pessoa que tem o título de especialista em impermeabilização, que sou eu. O quê? Porque alguns fizeram a especialização que eu fiz, que é a única pós de impermeabilização, porém ninguém requeriu esse título. Então acho que assim, o CREA está começando a ver que impermeabilização é uma coisa séria e que precisa ter mais especialistas na área. Você precisa realmente ter isso daí. Então, se atingir essa dor é um caminho para trazer mais gente, que eu acho que não tem jeito. A impermeabilização ela é a única matéria que vai tratar da durabilidade das estruturas. Então, sem impermeabilização, nenhuma estrutura vai durar 20, 30, 40, 50 anos, que é o que a norma de desempenho fala. Sem impermeabilização, ela não vai durar. Então, parabéns mais essa etapa aí da Vedacity Pro e do professor das obras e focar nisso daí, que eu acho que é o caminho. A linha Pro veio para isso, para atingir esse profissional que quer mais conhecimento. É isso. Então, você que é engenheiro de canteiro de obra, que quer aprender mais, fique tranquilo, a gente vai pegar na tua mão desde o começo. Nem que a gente fale coisas que a gente já falou aqui. E vamos tentar trazer isso ainda de forma organizada, como uma websérie mesmo. Vamos começar lá desde o primeiro passo que você precisa saber. E eu te garanto que no 10º episódio dessa série, o teu nível já vai ter mudado de básico para intermediário. Muito bom. É isso. Bom, sigam o Professor das Obras. Um grande abraço. Vedacity, um beijo e tchau.